Hoje é a nossa aula número 25, oitavo ano. Como de costume, a nossa primeira aula é a nossa aula de correção de atividades. Então, vamos lá. O assunto tratado da nossa aula anterior foi a reprodução, né? E essa reprodução está organizada e dividida de duas maneiras. Nós temos a reprodução assexuada e a reprodução sexuada. Vamos lá para as atividades, então, ó. Na correção das atividades da nossa aula número 23, a primeira proposta foi que vocês assistissem um vídeo, né, sobre reprodução assexuada. Depois, na número 2, eu perguntei que tipo de reprodução foi apresentada no desenho, né? E era o desenhozinho da Luna, né, da turma da Luna, e falava sobre a reprodução da bananeira, né? E essa reprodução é uma reprodução do tipo assexuada. Na 3 eu perguntei como é o processo de reprodução das bananeiras e pedi para vocês explicarem, né? Então, ó, a reprodução da bananeira, normalmente ela acontece por via vegetativa. O que significa isso, né? A gente tem a separação dos brotos, né, da planta mãe, e aí, a partir da separação desses brotos, a gente constitui uma nova planta. Essa produção também pode ser feita, né, através do fracionamento da retirada do rizoma, que é uma parte de baixo lá da raiz, e a gente planta os pedaços desse rizoma. Na número 4, eu perguntei qual é o nome desse processo reprodutivo, né? Pedi para que vocês pesquisassem e respondessem. Então, o nome desse processo é partenogênese, né? E a bananeira é um fruto, né? Na verdade, é um pseudofruto do tipo partenocárpico. Na número 5, eu pedi para que vocês respondessem e pesquisassem o que são aqueles pontinhos, então, já que banana não tem semente. O que são aqueles pontinhos? São os óvulos que não foram fecundados, né? Então, se não houve troca de material genético, né? Então, os óvulos ficaram lá quietinhos. Depois eu pedi para que vocês fizessem desenhos, né, da reprodução dos morangos, das batatas e das samambaias. Lá no documento de hoje, eu disponibilizei o desenho para vocês. Na nossa questão número 7, né, a pergunta ainda era sobre reprodução assexuada e eu pedi para vocês marcarem a alternativa incorreta. E ali dizia o seguinte: a reprodução assexuada não envolve gametas? Tá certo. Bactérias reproduzem por reprodução assexuada? Também tá certo. Alguns animais podem reproduzir-se assexuadamente? Também tá correto. A partenogênese é um exemplo de reprodução assexuada? Nós acabamos de ver ali, né? E ali a resposta errada, então, né, a incorreta seria: a reprodução assexuada aumenta a variabilidade genética. Isso é mentira, porque os indivíduos são todos iguais, né, a que deu origem a eles. A número 8. As hidras apresentam uma forma peculiar de reprodução assexuada. Nesses organismos, forma-se uma massa de células dividindo-se por mitose e gerando uma pequena hidra que se separa do organismo parental e inicia a vida livre dela. Como é que é o nome desse processo, né? Então, se vocês observaram através da pesquisa, surge um brotinho do lado, aquele brotinho se solta, né? Que a hidrazinha filha e vai formar uma nova colônia. Nas aulas, na correção das atividades da aula número 24, né? A primeira pergunta era a seguinte: quando falamos em reprodução sexuada, podemos afirmar com certeza que existe o envolvimento de gametas, e daí a gente garante, né, maior variabilidade genética, porque cada gameta é único e vai se combinar com outros gametas, então. Na questão número 2, a reprodução sexuada, percebe-se que o envolvimento dos gametas e marca a alternativa incorreta. Então, tá logo ali na primeira, ó. A fecundação sempre ocorrerá com a união de gametas de indivíduos diferentes. Por que que tá errado? Por que que tá errado essa frase, né? Porque ali tá falando, ó, sempre ocorrerá com a união de gametas, né, de indivíduos diferentes. Essa que era a resposta errada. Quando fala o gameta masculino é o espermatozoide, tá certo. Quando fala que os gametas se unem na reprodução sexuada,
através da fecundação, tá certo. As plantas produzem gametas também, tá certo. E os seres humanos produzem 2 tipos de gameta, o óvulo e o espermatozoide. Na 2, de modo geral, os animais formam-se por reprodução sexuada, né, a partir do zigoto. Um óvulo pode desenvolver-se em fecundação, originando um novo indivíduo. Como é que é o nome desse processo, né? É a partenogênese, era a resposta da letra A. 3. Em uma comparação, sob o ponto de vista do favorecimento evolutivo e adaptação, a reprodução sexuada é a mais importante que a assexuada. E por quê? Né? Tá pedindo para justificar. Por quê? Não é que ela seja mais importante, é que ela promove maior variabilidade genética. Então, a gente tem um maior número de indivíduos, e se em caso de mudança de alguma catástrofe, por exemplo, o processo de seleção natural, ele pode garantir a sobrevivência de uns e pode proporcionar a morte de outros. Se todos forem iguais, quando vier uma variação dessa, pode ser que mate e dizime a população daquela espécie todinha, né? Então, essa variabilidade garante, então, a possibilidade, né, e mais chance das espécies sobreviverem. Na última questão eu perguntei quais os nomes dos gametas masculino e feminino, né? Então, o nome do gameta masculino é o espermatozoide e o nome do gameta feminino é o óvulo. Na nossa aula número 26 de hoje, nós vamos falar do sistema genital masculino e na aula 27 do sistema genital feminino. Eu estou aqui à disposição de vocês até o meio-dia. Qualquer dúvida é só vocês enviarem aqui pelo WhatsApp. E se eu não conseguir sanar a dúvida aqui pelo WhatsApp, vocês assinalem aí com o marcador de texto no caderno, que posteriormente a gente vai voltar a esclarecer a dúvida, ok?